Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Significa o quê? Significa que chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Hoje é dia 26 de novembro, quarta-feira. Veja os destaques da edição de hoje. Bandidos fazem casal refém em Pindamonhangaba. Estagiárias de medicina são flagradas jogando durante o expediente em Hospital Público de São José. A Aparecida envia novo projeto de lei sobre a cobrança da taxa de turismo na cidade. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Se você andar pelas ruas de São José dos Campos, prestando atenção ao seu redor, você vai reparar que tem muitos empreendimentos em construção na cidade. Das grandes obras aos pequenos reparos em casa. O mercado da construção comemora a boa fase e ajuda a fazer a economia girar. Eles estão por todos os lados e bairros de São José dos Campos. Alguns estão quase prontos e outros começaram a ser construídos há pouco tempo. Essa empresa tem 3 empreendimentos em construção na cidade e mais um deve ser lançado na próxima semana. Isso já é uma tendência, né? Principalmente nos grandes centros, né? Em São Paulo a gente vê esse perfil de empreendimento e nós estamos adequando eles aqui para São José. Inclusive, nós temos um futuro lançamento no Vista Verde, onde vai ser um empreendimento com 2 torres residenciais e uma torre comercial e um mall com 60 lojas. Essa unidade em lançamento é composta por apartamentos residenciais e comerciais, com apartamentos a partir de R$ 550 mil. Nosso mall, em qualquer pessoa tem a mobilidade e a facilidade de trabalhar e morar no mesmo local e se divertir também. É uma cidade que tem agradado a todos da região, né? Inclusive da capital, tem havido uma migração muito grande e em função da qualidade de vida. Então temos atraído investidores de outras cidades, né? Inclusive do exterior para a cidade. Então isso vem agregando o grande crescimento de lançamentos na cidade e a valorização dos imóveis também. Para o diretor comercial, o setor imobiliário vai crescer ainda mais nos próximos anos. As pessoas que estão buscando a residência, né, uma primeira residência, às vezes está fazendo um upgrade, né, melhorando o seu imóvel, e muitos investidores também que vê uma forma de estar investindo e estar mobilizando o seu capital de uma forma bem segura através dos nossos empreendimentos. São José dos Campos vive um de seus melhores momentos. Para se ter uma noção, nos últimos 3 anos, a cidade registrou mais de 8 mil novas unidades lançadas, com destaque para 2025, que já soma mais de 3 mil imóveis. Isso sem contar o último trimestre. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram 40 novos empreendimentos, movimentando mais de 4 bilhões de reais em valor geral de vendas. Mas não é só o setor imobiliário que ganha força. Nessa época do ano, o movimento nas lojas para materiais de construção também aumenta muito. É nesse momento que muitas famílias aproveitam o dinheirinho extra do 13º salário para fazer aquela reforma rápida e assim começar 2026 em um ambiente novo. A Raquel é um bom exemplo. Ela acabou de comprar mais material para a reforma da garagem. É que eu estou reformando minha garagem, né, aproveitando o final de ano. E aí faltou algumas coisinhas, né, eu vim buscar. Aproveitar o final de ano para terminar a reforma. Nessa loja que fica em Jacareí, o que mais vende nessa época são tintas, gabinetes para o banheiro e materiais para reparos pequenos. Para o gerente da loja, a expectativa é até 5% de aumento nas vendas. Na média de 150 a 300 reais aí uma tinta, algo desse tipo. Quem não gosta de uma casa aconchegante, né? Chega em casa, tá tudo arrumadinho, pintado. É muito bom, né? E aí vai começar o ano que vem, então, de garagem nova? Garagem nova, pintadinha, bonitinha.
Ah, belezinha, que a sua garagem nova, que a sua casa reformada te traga muitas alegrias. Tem alguém aí que está aproveitando o 13º, está esperando pingar o 13º na conta para poder dar aquele famoso tapa na casa, deixar tudo certinho para receber a família, os amigos no fim do ano? Tem alguém aí na expectativa para pegar a chave de um apartamento novo? Enfim, me conta pelo nosso WhatsApp e participa do TH Mais Notícias, 99752-4005. Enquanto você me escreve, presta atenção nessa notícia. Tem um vídeo circulando nas redes sociais que está dando o que falar. Estagiárias de medicina foram flagradas jogando aquele joguinho da paciência, sabe? Em um computador do Hospital da Vila de São José dos Campos. Era, segundo a prefeitura, horário de intervalo do estágio. Mas mesmo assim, a cena gerou revolta. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra estudantes de medicina jogando paciência no Hospital Municipal de São José dos Campos, na região leste da cidade. Pelas imagens, é possível perceber que pelo menos 3 estagiárias estavam jogando paciência pelo computador. O vídeo repercutiu nas redes sociais e gerou grande repercussão negativa. Em nota, o hospital disse que, abre aspas, não tolera qualquer conduta incompatível com o ambiente hospitalar, especialmente em setores sensíveis como o da pediatria. Em nota enviada à reportagem da TH Mais SBT, o hospital disse ainda que o local funciona como um campo de estágio para 2 faculdades de medicina da cidade e que os alunos permanecem sempre e obrigatoriamente sob supervisão direta de preceptores contratados pelas próprias instituições de ensino e que os estudantes não possuem responsabilidade assistencial direta aos pacientes. As atividades dos estagiários serão restritas a apenas acadêmicas e de observação. O hospital disse que abriu uma apuração interna para levantar mais informações e com essa apuração preliminar foi possível confirmar que o episódio ocorreu exclusivamente durante o horário de descanso dessas estagiárias, sem impacto direto no atendimento da pediatria e também sem prejuízo ao fluxo assistencial. Além disso, o hospital disse que não foram registradas reclamações no posto de enfermagem ou nos canais oficiais da unidade. Ainda assim, o hospital disse que tomou medidas imediatas e notificou imediatamente a faculdade responsável. A unidade disse também em nota que reitera o compromisso absoluto com a ética, a disciplina, a segurança e o respeito aos pacientes e ao ambiente hospitalar. Um vídeo que segue repercutindo negativamente nas redes sociais. De São José dos Campos, Matheus Andrade. E você, como é que você recebe essa informação, hein? Acha que tudo bem? Afinal, elas estavam em horário de descanso, de intervalo, segundo o hospital? Ou vocês acham que mesmo no horário de descanso tem certas coisas que não caem bem e que não são ideais de se fazerem dentro de um ambiente de trabalho, ainda mais dentro de um hospital? Quero saber a sua opinião, tá bom? 997524005 é o nosso WhatsApp aqui do TH Mais Notícias. A Prefeitura de Aparecida enviou para a Câmara um novo projeto com readequações para a criação da taxa de turismo na cidade. Quem traz as informações ao vivo sobre esse assunto é a Beatriz Plaça. Bia, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você, a todos que nos acompanham. De novo, falando sobre esse projeto aí da cobrança da taxa ambiental. Há uns meses atrás foi bastante assunto aqui no nosso jornal, mas agora a gente volta a falar sobre esse assunto, sobre essa taxa, porque a Aparecida voltou com esse projeto, com alguns ajustes solicitados pela Câmara Municipal da cidade. Vamos relembrar, então, que a proposta prevê a cobrança para os veículos que entrem na cidade a partir de R$ 5,00 e pode ir até R$ 70,00, dependendo do tipo de veículo. É bom a gente salientar que quem trabalha na cidade, vive na cidade ou os veículos oficiais não terão essa cobrança de taxa. Segundo a Prefeitura, essa medida visa compensar esses impactos turísticos, porque a Aparecida recebe cerca de 9 milhões de turistas
por ano. É bom a gente falar também que nesse novo projeto que está sendo enviado para a Câmara, terá um tipo de fiscalização e foi criado um fundo municipal que será fiscalizado por essa sociedade civil, tá bom? Então vai ter essa fiscalização. O projeto volta a tramitar, então, na Câmara. É bom a gente lembrar que esse projeto estava sendo discutido há uns meses atrás e foi retirado em outubro pelo prefeito Zé Louquinho. Deve voltar, então, para a Câmara e entrar oficialmente em pauta no dia 1º de dezembro. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Bia. Um beijo para você. Boa noite. Bandidos invadiram a casa de um casal em Pindamonhangaba. A mulher foi agredida e o marido foi morto. Direto da redação da TH+SBT, a Isabela Tostes traz as informações sobre esse crime. Esse crime, que está sendo tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu em uma casa na zona rural de Pindamonhangaba. A moradora contou à polícia que 2 homens encapuzados invadiram a residência e começaram a revirar tudo, como mostra essa imagem. O marido dela reagiu. Ele lutou contra os criminosos e acabou sendo morto por eles. A mulher ficou ferida e ela contou que os criminosos a amarraram e também chegaram a jogar um cobertor na cabeça dela. Mesmo ferida, ela conseguiu pedir ajuda de vizinhos. Os criminosos fugiram, levando alguns itens da família, como o carro deles e também alguns cartões bancários. A mulher foi levada ao hospital e o corpo do marido foi enterrado hoje em Pindamonhangaba. Isabela Tostes para o TH+ Notícias. Em São José dos Campos, um homem foi preso em flagrante depois de furtar um comércio no bairro Vila Diana. Quem traz as informações sobre esse crime agora é o Jefferson Santos. Esse furto aconteceu na Avenida 9 de Julho, no bairro Vila Diana, uma região nobre de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura da PM fazia patrulhamento pelo bairro quando foi acionada via Copom para atender um chamado de disparo de alarme em um estabelecimento comercial. Quando esses policiais chegaram nesse local, logo se depararam com um homem que estava agindo de forma suspeita. Ele carregava materiais que estavam enrolados em um cobertor. Quando o homem foi questionado por esses PMs, ele logo confessou que havia furtado materiais desse estabelecimento e os policiais logo verificaram que se tratava de fios de cobre. De acordo com a PM, o homem ele furtou cerca de 40 metros de fio de cobre, além de fios de fibra e outros materiais que a polícia não detalhou, mas que foram avaliados em cerca de R$800. Esse homem foi encaminhado para a delegacia de plantão da cidade, onde permaneceu à disposição da justiça. De São José dos Campos, Jefferson Santos. Prestem atenção nessa informação. A cada 10 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. Um dado que assusta. Nós estamos na Semana Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. E a Beatriz Plaça conversou com uma advogada criminalista para a gente levantar a discussão mesmo. Afinal, combater a violência é algo que precisa ser encarado por todo mundo. Oi, Marcela, boa noite para você, a todos que nos acompanham. É uma data muito importante e parece que a gente sempre fala sobre esse assunto, mas realmente a gente precisa bater nessa tecla para, quem sabe, mais para frente construir uma sociedade diferente, não é mesmo? Aqui ao meu lado já está a Luciana Borsoi, que é advogada criminalista. Luciana, eu queria que você falasse primeiro para a gente como é que funciona esse ciclo da violência. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pois então, o ciclo da violência, a gente sempre diz que toda mulher que está passando por uma situação de abuso, de relacionamento abusivo, a violência nunca começa no seu ápice. Ela sempre começa de forma sutil, disfarçada, às vezes aquele ciúme, né, excessivo, que a mulher vê que não está legal, mas ela acaba encarando isso como uma forma, uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto, e que, na verdade, a gente sabe que isso aí tem potencial para escalonar e chegar lá no ápice mesmo, que é o feminicídio. Então, sempre ficar atenta às pequenas demonstrações de violência, porque são sutis, né? Um ciúme exagerado, um controle excessivo, seja do horário que a mulher chega, do horário que a mulher sai para trabalhar, para onde ela vai, né? Se ela sai sem deixar previamente avisado para onde que ela está indo, no horário que volta, já são indícios de que aquele relacionamento não é um relacionamento saudável, né? E que existe sim ali o potencial para se transformar em algo muito pior.
E a gente precisa falar sobre isso e orientar, porque muitas pessoas acham que a violência é só física, e não, né? Tem a violência mental, a violência aí verbal, né? Nós temos vários tipos, temos a violência moral, como você bem falou, violência patrimonial, violência sexual, a violência física, que infelizmente é a mais conhecida de todas, né? E a violência psicológica, que inclusive é crime, está tipificada no Código Penal e existe pena né, para quem comete esse crime. E aí você falou sobre as leis, né? Como uma pessoa que está sendo violentada, que está sofrendo com isso, consegue pedir ajuda? Como que essa mulher consegue gritar por ajuda? A gente sempre tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Quando a gente diz para a mulher, olha, você precisa romper esse ciclo de violência. Porque a gente tem que entender que a mulher que está num relacionamento desse, que experimenta esse tipo de violência, ela já está fragilizada, né? E por muitas vezes ela não tem condições emocionais, às vezes nem financeira, de romper esse ciclo. Então, é necessário ter muita paciência, muito acolhimento, explicar para a mulher que existe sim saída, que ela pode receber amparo, acolhimento, existem órgãos, né, de proteção, políticas públicas que são voltadas para essa mulher e que vão dar a ela esse direcionamento para que ela comece uma nova etapa da vida quando ela decidir romper esse ciclo de violência, né? E é importante também frisar que todo mundo que verificar, vivenciar, ver, né, uma situação de violência acontecendo não pode se calar. Todos nós temos o dever, enquanto cidadãos, de denunciar. Se viu uma violência acontecendo, imediatamente acione a Polícia Militar através do 90, ou se é algo que não está flagrante ali, mas que você sabe que aquela mulher vem sendo vítima de violência, ligue 180, denuncie para as autoridades, porque as apurações serão feitas e a gente tem condições de salvar uma mulher. Você falou sobre essa questão financeira, né? A mulher que não consegue pagar um advogado, consegue alguma ajuda da Defensoria Pública, por exemplo? Tem essa saída? Sim, com certeza. A Defensoria Pública presta um excelente serviço no atendimento, no acolhimento dessas mulheres, né? Sempre que é necessário uma demanda judicial, porque é importante também dizer que para a mulher solicitar a medida protetiva, ela não precisa de uma demanda judicial. Ela própria consegue, através dos órgãos de proteção, a DDM, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ela consegue ir lá e solicitar a medida protetiva. Mas se no desenrolar das coisas for necessário uma demanda judicial, uma ação de separação, alguma coisa nesse sentido, a Defensoria Pública faz esse atendimento e faz esse direcionamento para as mulheres de forma gratuita. Luciana, obrigada pelas informações, pela entrevista nessa data tão importante. E você aí de casa, a gente sempre fala, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim, e a gente precisa falar cada vez mais. Esse trabalho que a gente faz aqui na televisão, nos meios de comunicação, de falar sobre, parece até figurinha repetida, né, Marcela? Mas a gente precisa falar sobre os casos de violência e agir contra os agressores. Eu volto com você no estúdio. Sem dúvida, é um trabalho de formiguinha que, se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai sair do lugar, a gente vai continuar vivenciando esse terror que é a violência contra a mulher, porque parece algo que é distante da gente, né? Ai, não, imagina, eu tenho um casamento ótimo, minha família é ótima, meus amigos são respeitosos, mas a gente nunca sabe quando pode acontecer com a gente ou com alguém perto da gente. Então a gente tem que furar um pouquinho a nossa bolha e ver que essa realidade é muito mais próxima do que a gente pode imaginar. É que tem muitas mulheres que se calam por medo, por vergonha, por uma série de fatores. E se a gente fingir que nada está acontecendo, tapar os olhos, esses números só vão aumentando cada vez mais. Essas vítimas só vão sofrendo cada vez mais. Então, bora falar sobre esse assunto, é delicado, eu sei, pode parecer maçante muitas vezes, mas é extremamente importante que a gente discuta sobre o assunto dentro de casa, que a gente cobre a polícia, que a gente cobre o judiciário, que a gente cobre o poder público para que eles possam traçar medidas e traçar políticas públicas de combate à violência. É um dever de todo mundo. Se todo mundo se ajudar, eu tenho certeza que essa situação passa a ser revertida a longo prazo, mas todo mundo tem que entender o seu papel nessa história.
6 horas e 49 minutos, bora de mensagem. Já tem vários telespectadores comentando os assuntos que a gente já abordou aqui no TH Mais Notícias, como a Márcia, de Pindamonhangaba. Oi, Marcela, é um absurdo no hospital essas pessoas no trabalho. Comigo mesmo já aconteceu, eu estava internada e as estagiárias no celular dando gargalhadas. Que falta de respeito. A Márcia está comentando sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais de estagiárias de um hospital público aqui de São José dos Campos jogando paciência no computador dentro do hospital. A prefeitura fala que elas estavam no horário de intervalo, mas mesmo assim a situação gerou revolta e a Márcia está dizendo que, na opinião dela, isso de fato é bastante complicado. Ela já presenciou uma cena e não deve ser nada agradável, né? A gente precisando de um auxílio e ter alguém aparentemente não ligando, ainda que esteja em horário de intervalo. Márcia, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Agora são 6 horas e 49 minutos. Vai virar o relógio para 6h50 agora. Virou. O comercial está chegando e no próximo bloco a gente fala sobre a denúncia de consumidores que dizem ter levado um golpe de uma agência de turismo. Volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Atenção! A Black November com Punnet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Com Punnet, a melhor internet do Vale. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Yax! É o encontro que eu preciso, diversão, boliche, rap. Minha galera da facu vai pro Yax. Yax! Chopinho geladinho pro amor ficar relax. Meus filhos se divertem no Yax. Yax! Yax já tô indo, Yax já cheguei. Yax todo dia, todo mês. Partiu Yax, turma, vamos pro Yax, mãe. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. O Natal chegou ao Serra Mar Shopping. A cada R$350 em compras, concorra a um carro 0 km. E acima de R$450, leve um creme corporal ou boticário. Um Natal brilhante Serra Mar Shopping. O brilho do Natal está aqui. Ele voltou e vem com tudo. Estreia dia 28 de novembro, das 9 às 16 horas, o Balões do Mar, que está de volta ao Indaiá, em Caraguatatuba. O único parque aquático inflável aberto ao público em praia em todo o Brasil. Chegou o momento mais esperado do ano, Blackfest Chemaralto, dia 6, 7 e 8 de novembro nas lojas Chemaralto. Taxas a partir de 0% ao mês e mais. Primeira parcela só em 120 dias e financiamento em até 72 vezes. Na troca do seu usado, descontos de até R$15 mil. E ainda 1 ano de seguro e 1 ano de tanque cheio grátis. Blackfest Chemaralto, não perca, estamos te esperando. Aqui eu vivo a experiência universitária completa. Eu estudo onde e quando é melhor para mim. Tenho a oportunidade de transformar conhecimento em prática profissional. E também tenho atendimento com gente de verdade. E posso desfrutar de um super polo. Aqui é vivência e tradição. Com flexibilidade e qualidade. Seja no presencial ou no EAD, viva a Univap! 6 horas e 52 minutos. Pode parecer coincidência, e mas eu ia falar, vai virar o relógio agora, e de fato virou. Toda vez que eu vou falar com vocês, aqueles segundinhos ali estão para virar o relógio, né? 6h53, para ser precisa agora. Quero ler uma participação de um telespectador que está falando sobre a questão do 13º. Bora lá? Deixa eu ver quem está falando com a gente sobre isso. Maria, de São José. Boa noite, Marcela. O 13º do aposentado já foi. É muito ruim porque nós recebemos e não tem como guardar para o final do ano. Assisto você todos os dias. Abraço. Ô, Maria, que bom saber que você está aqui com a gente sempre. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu gosto muito desses telespectadores fiéis como você. De fato, quando a gente recebe uma grana antecipadamente, é muito difícil, na situação
de boa parte dos brasileiros, é muito difícil que a gente consiga guardar até o fim do ano. Esse é o ideal, né? Porque no fim do ano tem contas extras, aí no começo do ano tem mais conta ainda, mas a gente sabe que a realidade, nem sempre expectativa e realidade caminham na mesma trilha, né, Maria? Mas eu espero que você tenha feito bom uso do seu 13º quando você recebeu. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. O fim do ano vai chegando e a vontade de viajar vai aumentando, não vai? Parece que fim do ano chama viagem. Não que não seja gostoso viajar em outra época do ano. Viagem, para mim, é sempre muito bem-vinda. Pena que nem sempre as coisas saem como planejado. Um perrengue ou outro, a gente até entende, faz parte. Mas golpe, aí não dá. Clientes de uma agência de turismo aqui em São José dizem que tiveram prejuízo porque pagaram pacotes e não tiveram a viagem dos sonhos. O assunto da conversa entre a Jéssica e a Ana é apenas um. A Ana chegou a fazer uma viagem com a agência, mas já na segunda oportunidade... Ele informou que o pessoal da fiscalização Cadastrur esteve no local, que eles receberam uma denúncia. Chegou aqui, estava toda a documentação, tudo certinho, só que o imóvel aqui do local não tinha o ABITS. Então eles precisavam estar regularizando essa situação diante da prefeitura. Daí eles deram um prazo de 5 dias que eles iriam estar arrumando essa situação e nesses 5 dias não poderia sair nenhuma viagem enquanto não regularizasse esse documento. A Jéssica conheceu a agência através da empresa em que ela trabalha e logo no primeiro destino, a surpresa. Ele me passou mais informações sobre as viagens, tudo, e eu acabei contratando a viagem para o Beto Carreiro. Ele tinha me mandado os vouchers, eu fiz os pagamentos via Pix e ele assim encaminhou um voucher, com tudo quitado. Ele até me enrolou para poder encaminhar. Na semana da viagem, encaminhou uma mensagem alegando que ele havia pegado todo o valor e fugido com o valor e não haveria viagem. Isso gerou uma frustração nas minhas filhas. A gente estava ansiosa por essa viagem, o ano todo aí programando para poder ir, e acontece uma coisa dessa. As duas fazem parte deste mesmo grupo de WhatsApp, onde foram informadas por uma mensagem de que o responsável pela agência, Rafael de Jesus Siqueira, tinha fugido com todo o dinheiro e que as viagens não iriam mais acontecer. Quem enviou a mensagem no grupo foi a sócia de Rafael. Moça, eu caí tanto no golpe quanto vocês. Eu fui usada de laranja por ele. Ele sumiu, não deu notícias nem para os pais dele, nem pra ninguém. Sumiu, raspou o dinheiro da conta e foi embora, sumiu. Eu tô sem chão, desesperado. Eu tô tomando as providências, contra ele, que é fazer um boletim de ocorrência, e agora tudo isso eu vou responder judicialmente, infelizmente. Mas como que você tem uma agência, como que você tá tudo no seu nome e você não acompanha? Porque hoje em dia tudo chega a notificação no celular. Saiu um dinheiro da sua conta, foi feito um pagamento, você acompanha, o banco manda a notificação. Então eu acho que ela está muito omissa em relação a isso. Aqui era a sede da agência de viagens que, desde que a mensagem deste suposto golpe foi enviado aos clientes, encontra-se assim, fechada. E agora, aqueles que foram lesados procuram na justiça os seus direitos, para quem sabe reaverem um pouco do prejuízo sofrido. Ele já deu outros golpes, Espero que a polícia tome alguma atitude para que isso pare, para que mais pessoas não sejam lesadas também, Nós entramos em contato com a dona da agência citada na reportagem. Ela ficou de mandar um posicionamento para a gente, mas até agora nada. Amanhã as temperaturas devem subir um pouco mais e a chance de chuva diminui. Em São José dos Campos, a probabilidade de chuva aparece de manhã. À tarde, a máxima fica em 27 graus. Para Taubaté, a previsão fala em mínima de 13 e máxima de 29 graus. 13 é a mínima e 25 a máxima em Ubatuba. Em São Bento do Sapucaí, a máxima sobe até a marca dos 28 graus. Vocês viram que a previsão do tempo de agora desse finalzinho de estação de... Que estação que a gente está? Outono? Outono, né? Perdida, outono, para o começo do verão, a tendência é que as temperaturas aumentem. Amanhã, você viu aqui em São José, máxima de 27 graus. O verão ainda não chegou, tá? Mas nesse período onde tem
chuva, temperaturas mais elevadas e previsão de temperaturas cada vez mais elevadas, é importante que a gente tome ciência e que a gente se atente ao aparecimento de animais peçonhentos. Aqui em São José dos Campos, moradores têm redobrado a atenção e os cuidados para evitar acidentes. Só neste ano, foram 2 vezes que a Josiane encontrou escorpiões dentro de casa. A primeira situação aconteceu no início do ano. A outra foi recentemente. E o que preocupou ainda mais a família foi o animal ter se escondido embaixo do guarda-roupa do quarto onde a filha dorme. A primeira vez que a gente encontrou, na verdade quem encontrou foi a nossa faxineira. Ela veio limpar e aí ela acabou encontrando. Segundo ela, quando ela encontrou, ele estava morto. Aí quando foi semana passada, na quinta-feira, a gente estava já se arrumando para dormir. Minha filha entra no quarto, quando ela abriu a porta, ela viu o escorpião andando meio que metade do corpinho dele para debaixo da porta, metade para fora. O que também deixa a moradora de São José com medo é o animal peçonhento aparecer perto dos pets. Agora, ela pensa 2 vezes antes de ter de deixá-los sozinhos em casa. A gente trabalha, o dia inteiro, eu, meu marido, a Giovana, minha filha, a gente fica fora o dia todo. Então a gente sai agora de manhã e os 3 ficam aqui em casa. Eles têm o quintal para eles brincarem, mas eles também ficam dentro de casa. E aí, se o escorpião sair, e se eles acharem que é brinquedo, será que eles vão querer brincar? Vai picar? E a nossa preocupação é essa. Em 2025, foram 256 casos de picada envolvendo escorpião em Taubaté. Em São José dos Campos, 123 casos. Em Jacareí, 19 picadas. A maioria das picadas aconteceu nos dedos das mãos e dos pés. Não há registro de mortes em decorrência desses casos. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. Esta analista em saúde e médica veterinária explica que nesta época do ano, o aparecimento do animal peçonhento tende a aumentar. Com o aumento das temperaturas, eles tendem a ficar mais ativos, né? Então eles acabam saindo do local de abrigo dele, local de esconderijo, para dar um passeio, vamos dizer assim. Os escorpiões preferem lugares úmidos e escuros. Dentro de casa, é preciso atenção principalmente nesses espaços de frestas. Em casa, o que a gente orienta é fazer a vedação, principalmente a vedação dos acessos à rede de esgoto, porque eles habitam a rede de esgoto, ali eles têm abrigo e alimento, principalmente as baratas. Então a gente faz essa orientação de fazer essa vedação aos acessos da rede de esgoto, vedação de frestas, né, às vezes naquela... que a junção da parede com o piso fica uma frestinha, eles podem estar ali. Ter cuidado no armazenamento de roupas e calçados, né? Calçados armazenados fora de armários, roupas penduradas junto à parede. A especialista fala também sobre as orientações caso um escorpião pique uma pessoa ou animal. Para as pessoas, a gente orienta fazer aquela higiene local com água e sabão, dependendo da intensidade da dor. Pode fazer uma compressa de água morna, mas correr diretamente para o hospital, tá? Principalmente crianças abaixo de 10 anos, onde o risco de morte é grande. Então, quanto antes chegar no pronto-socorro, esse atendimento médico for feito, melhor. Outra recomendação de segurança é acionar a prefeitura em caso de surto do animal pela cidade. É acionar a gente através de um 56, né? Vai ser gerado um protocolo, aí chega aqui pra gente e a gente vai fazer visita ao imóvel. Aí na visita a gente vai ver as vulnerabilidades desse imóvel e as orientações para sanar essas vulnerabilidades. O que não dá é conviver com o receio do bicho aparecer quando você menos espera, dentro de casa. Como eu te falei, nós já havíamos feito uma dedetização em casa, há 1 ano atrás, mais ou menos. E agora a gente vai redobrar. O cara da dedetizadora disse que é válido por 6 meses a dedetização. Daqui a 6 meses a gente já vai, não vou esperar outro caso. A gente já vai pedir para fazer essa dedetização mais forte, mais específica para o escorpião. Tem que redobrar a atenção, todo mundo, inclusive eu, né, com a informação, porque eu falei, caramba, que estação que a gente tá, outono? Aí o pessoal falou, é outono. Na verdade, não. Ainda bem que eu tenho telespectadores atentos e que participam do jornal e que me corrigiram. Muito obrigada. Quem mandou mensagem para mim lá no meu Instagram, @mesquita.marcela, foi a Jacinta. Ela falou para mim, boa noite, estamos na primavera, minha linda. É verdade, mês das flores, que eu amo, mesmo meu aniversário, que foi recente. Pois é, muito obrigada, tá bom? O verão tá quase aí, mas então estamos na primavera. Correção feita. Muito obrigada pela sua companhia na TV e também lá no meu Instagram e pela sua companhia atenta, Jacinta. Um beijo para você. Agora a gente vai para Brasília com o Diego Amorim.
A chantagem sempre fez parte da política, é uma triste constatação. Mas até pouco tempo atrás, a turma se esforçava para não transparecer essa chantagem. Era tudo na surdina, nos bastidores, nos corredores do Congresso. Hoje não, está tudo escancarado. O presidente do Senado não gosta da indicação do presidente da República para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal e automaticamente avança com as chamadas pautas bombas para prejudicar o governo. Veja, eu não estou entrando no mérito da indicação ao STF, mas sim chamando a atenção para a chantagem escancarada. O toma lá da cá agora é às claras. O teatro da política não é mais na coxia, mas no próprio palco, diante de uma plateia cansada de espetáculo. 7h04, hora de fazer mais uma pausa rápida no Jornal Eu Tô Rindo, que a minha equipe de fato é muito especial, é muito querida. A gente vai falar sobre a expectativa no próximo bloco para a chegada da Flim em São José. 7h04, eu volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Atenção! O esquenta da Black Friday começou com tudo na Elotintas. Quentone cores de 3,6 litros de 79 por 58. Resina Aqua Multiuso 18 litros de 450 por 379. Nova cor piso 3,6 litros de 120 por 107. A loja mudou de nome, mas continua com a mesma equipe, a mesma qualidade e a mesma administração que você já confia. Elotintas agora na Avenida Ironman Vitor Garrido 545. Corre pra cá! Aqui tem fé no coração, tem bondade e união, tem orgulho dessa gente, tem história e tradição. Aqui o povo acredita, trabalha e faz valer. Tremembé tá crescendo todo dia, dá orgulho de ver. Na escola tem futuro, na saúde tem amor. Tem carinho em cada gesto, tem respeito e tem valor. É trabalho todo dia, é vontade de crescer. Aqui nessa cidade dá orgulho de viver. Tremembé, aqui eu boto fé. Orgulho de viver, aqui eu boto fé. Tremembé, aqui eu boto fé. Orgulho de viver, aqui eu boto fé. Tremembé, 129 anos. Aqui eu boto fé. Prefeitura de Tremembé. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. 7h08, bora de participação dos telespectadores aqui no TH+ Notícias. Gessé, Marcela, boa noite. Eu recebi a primeira
dia 20, agora só a segunda, difícil quando vem antes. Ele está falando sobre o 13º. Faça bom uso, hein? Um beijo, Gessé. Mais uma mensagem agora do Daniel, de Taubaté. Boa noite, Marcela. Está chegando o 13º e o Natal. Muito sucesso para você. Deus abençoe. Amém. Muito sucesso para todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Edson, de Pindamonhangaba. Boa noite, Marcela. É um absurdo que, em pleno século XXI, ainda existam covardes que levantam a mão para uma mulher. Um forte abraço para você e todos da TH+ SBT. Ô, Edson, eu concordo contigo. De fato, é um absurdo mesmo. É surreal que isso ainda aconteça, mas acontece. Por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto e cobrar cada vez mais punição para covardes que levantam a mão para uma mulher e às vezes não param só no levantar a mão, né? Fazem coisas até piores. Obrigada pela sua participação, Edson. Um beijo para você e para todo mundo de Pindamonhangaba. Atenção, você que usa a rede pública de saúde aqui em São José. A partir de dezembro terá mudança no horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Atenção, você morador de São José, o horário de atendimento das UBS Resolve em toda a cidade mudou de horário. Quem explica pra gente é o diretor de atenção primária da cidade, Pedro Santiago. Pedro, obrigado por conversar com a gente. Esses horários mudaram justamente por quê e qual é essa alteração? Obrigado por falar com a gente. Vamos lá, a partir do dia 1º de dezembro, nós teremos um novo horário de fechamento das unidades. Sai das 19 horas e agora é a partir das 18 horas. Essa mudança foi necessária, foi realizado um estudo pela Secretaria da Saúde, na qual demonstrou uma baixa procura pelas unidades nesse mesmo período. Corresponde a pouco mais de 1% dos atendimentos. Então não justifica esses prédios estarem abertos, porque devido a essa baixa procura. Nós estamos reduzindo esse horário para conseguir, com esses recursos que nós vamos economizar, ampliar ainda mais os nossos atendimentos. E justamente, os atendimentos nas UBS Resolve não é alterado, apenas o serviço de atendimento, o horário. Isso, somente o horário. A UBS que fecharia às 19 passa a fechar a partir do dia 1º de dezembro às 18 horas. Todos os serviços permanecem como estão, o atendimento, então não tem alteração no atendimento, somente no horário de fechamento. Isso a partir do dia 1º de dezembro e as outras unidades que não são Resolve, cada uma tem o seu horário específico, né? Isso, algumas outras unidades na qual já tem um horário diferenciado de fechamento, às 16h30 ou às 17h, essas permanecem como estão. Somente as unidades que fechavam às 19 horas passarão a fechar às 18h. Perfeito, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Então, você aí de casa, caso precise fazer uso das UBS Resolve, eu queira tirar outras dúvidas, basta acessar o site da Prefeitura de São José dos Campos, que é sjc.sp.gov.br. De São José dos Campos, Pedro Coralha. A Feira Litero-Musical de São José dos Campos começa nesta sexta-feira no Parque Vicentina Aranha. O evento tem o apoio da TH+ SBT e mais cedo Leonardo Lobo foi até o parque conferir os últimos preparativos. Já é na próxima sexta-feira, então, que começa a festa Litero-Musical aqui em São José dos Campos, que acontece sempre dentro do Parque Vicentina Aranha. É muita coisa para rolar, então, de sexta até domingo. Quem vai me ajudar com essa programação é o Aldo, diretor executivo da AFAC. Vamos lá, Aldo, é isso, né? Muita coisa, que tudo foi pensado, inclusive com muito carinho, porque vocês tiveram pouco tempo, mas é isso, tem literatura, tem música, tem muita coisa por aqui até domingo. Sem dúvida. Foi preparado uma programação bem extensa, com bastante conteúdo, com a participação de vários escritores, pessoas da cidade, pessoas de fora, a programação musical também. Não vai deixar nada a desejar. Tem o Silvério Pereira fazendo a abertura na sexta-feira, às 19h30, com o show de músicas do Belchior. Com certeza vai ser um momento lindo. Tem a praça de alimentação, já começa na sexta-feira, às 19 horas. Não, digo, às 17 horas, a praça já está funcionando. Então, assim, no sábado, aí é o dia mais intenso, né? Que são as mesas literárias. Teremos 4 mesas literárias no sábado, começa às 10 da manhã. Mas às 9 já está aberto o parque para poder atender a programação da FLIM. Aí vai até às 9 da noite, tem a praça de alimentação com apresentação musical de DJ. E no domingo, que é o último dia, ela começa também às 9, vai até às 14 horas. Teremos a mesa literária de encerramento. Posteriormente o show da Cecília Militão, às 11h30. E depois, encerrando, tem a Patuscada, que é um cortejo de samba, fazendo esse movimento dentro do parque para encerrar a FLIM
a 10ª edição, que graças a Deus está sendo entregue e com certeza vai ser uma festa assim, festejada, que vai ter muita alegria e muito reconhecimento do que a gente está fazendo. Aldo, obrigado, viu, pelas informações. Então é isso, todo mundo convidado, todas as idades são bem-vindas aqui na Flim 2025, que acontece até domingo no Vicentino Aranha. Então se programa caso você queira curtir. Hoje já é quarta-feira, hein? Amanhã você se prepara mais um cadinho e na sexta você já começa a aproveitar. 7h13. Deixa eu ver o que a Rosana Diniz, de São José dos Campos, está escrevendo pra gente hoje. Boa noite, Marcela. Boa noite, Rosana. Minha família é de Mogi das Cruzes. Me mudei para São José por causa do meu esposo. Tenho você como alguém da minha família. Obrigada por entrar na minha casa todos os dias. Abraço. Ô, Rosana, que linda sua mensagem. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter essa proximidade com os meus telespectadores. A gente acaba tendo uma troca muito especial. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. Wilton, boa noite, Marcela. Estamos te assistindo diretamente da praia de Barretas, ao lado da famosa praia de Pipa, litoral sul do Rio Grande do Norte. Manda abraços para nós, o Wilton e Maria Antônia. Nossa, gente, mas que chique! Gostei! Muito obrigada. Um beijo para você, Maria Antônia. Um beijo para você, Wilton. Mandaram até foto da televisão. Muito obrigada. Tava com uma cara séria aqui. Acho que eu devia estar dando bronca em alguma coisa, de algum assunto polêmico. Obrigada pela participação. Luiz Antônio, boa noite, Marcela. Estamos assistindo a notícia para ficarmos informados. É isso aí. Que a gente sempre fique bem informados e juntos. Luiz, obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite para você também. Amanhã eu espero sua participação, combinado? Muito obrigada pela companhia. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Tchau.